Olá, seja bem-vindo a mais um Evangelho à Distância, que é um programa oferecido pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nós vamos ler aqui hoje a respeito do capítulo 17º, que fala sobre sede perfeitos, e exatamente o item número 11, que fala que é cuidar do corpo e do espírito. Mas antes de falarmos disso, nós vamos então elevar o nosso pensamento até Deus, na maneira em que cada um o concebe, para que ele possa vir até nós, através de seus mensageiros, aumentando assim a nossa capacidade de captação, de compreensão e de internalização dos ensinamentos do Evangelho, e que possamos aqui aplicar nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações. Se conosco, Senhor, e permita-nos assim aprendermos mais um pouco da vossa luz. Como nós estávamos comentando, o capítulo 17º fala sobre sede perfeitos, que é uma proposta para nos chamar a atenção do nosso caminho evolutivo, ou seja, para que nós estamos encarnados na Terra, para alcançarmos a perfeição. É claro que, se viermos aqui com um rigorismo perfeccionista, provavelmente cairemos em algumas dificuldades emocionais. Não somos perfeitos ainda, mas somos perfectíveis. E nesse processo de busca do aperfeiçoamento constante, no nosso processo evolutivo, que é incessante e insensível, ou seja, a gente não percebe e nunca para de evoluir, mesmo diante das situações que aparentemente nos pareçam ser contrárias. Mas, nesse contexto, existe uma questão, né? Como então evoluir, né, em relação a estarmos encarnados e ao mesmo tempo temos que cuidar do nosso espírito. Então, cuidar do corpo e do espírito faz parte desta busca do equilíbrio. Por quê? Há quem ache que o corpo, ou que a encarnação, depõe contra a nossa evolução espiritual, e eles acabam então sendo os ascetas, né, ou que se querem eliminar o corpo em prol do espírito. E aí sofrem, se submetem, passam por situações que lembram muito mais o martírio do que um processo de revisão de valores éticos e morais da sua vida. E por um outro lado, existem os materialistas que acham que a gente tem que viver a vida todinha, tirar todo o proveito dela, gozando o máximo que possível das questões orgânicas, e aí depois, quando der tempo, no final da vida, talvez na idade, a gente se voltar para Deus e rever o que nós possamos fazer nas últimas horas. E no meio desses dois existe um monte de pessoas que vão vivendo e vão levando distraidamente, gozando, né, parcimoniosamente, os deleites da vida e com alguns rompantes religiosos, alguns rompantes de busca da evolução, mas não são nem de um lado e nem do outro. É claro que se a gente for pensar assim, nós estamos escolher um desses lados. Não, na realidade existe um caminho do meio, né, onde eu possa fazer uso do meu corpo para o meu crescimento espiritual, né? Eu posso nem abusar dele, né, colocando os excessos, seja de qualquer maneira, né, de alimentação, excessos de vaidade, né, excessos de qualquer espécie, né, e também sem levá-los, sem recusar o corpo, que isso aí seriam as omissões, né, deixá-lo sem saúde, deixá-lo sem alimentação, né, deixá-lo sofrer além daquilo que é o natural de um processo reencarnatório, do nascimento, do crescimento, da reprodução, do envelhecimento e do desencarne, né? Com isso, então, o Espiritismo vem desacortinar de vez, né, todo o mistério que existe, vamos dizer assim, entre a vida física e a vida espiritual, e ainda nos trazendo as leis que regem essa comunicação entre essas duas populações, dos encarnados e dos desencarnados, mostrando que há de se buscar sim o equilíbrio entre as forças. Vivemos na carne, vamos usar a carne para o nosso crescimento espiritual. Então você tem que amar sim a vossa alma, mas também cuida do seu corpo, porque ele precisa estar dando ao espírito as condições de evolução. E não existe ninguém que não tenha, em qualquer dificuldade reencarnatória de condições físicas, que não possa desfrutar do seu corpo, dentro de qualquer limitação que ele possa vir a ter, para o seu crescimento espiritual, né? Para alavancar, né, que é uma alavanca poderosa,
na qual se apoia, vamos dizer assim, a evolução espiritual. O fulcro na qual a alavanca se apoia é poderoso a encarnação. Por isso, nós devemos cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. E além por mais, que me adiantaria se eu fizesse uma série de martírios, né, físicos, né, deixasse de comer, deixasse de me banhar, deixasse de me manter limpo e asseado, isento de doenças, se com isso eu não me torno menos egoísta, menos orgulhoso e menos apegado, né, a coisas, pessoas, lugares, situações, quando todas as coisas, lugares, situações são tão e apenas somente para o nosso treinamento espiritual, no desenvolvimento das nossas habilidades éticas e morais na direção do bem, da harmonia e daquilo que nos aproxima de Deus, que é a própria perfeição. Por isso a ideia de nós estarmos em equilíbrio. Como já dissemos, nem abusar do nosso corpo, nem recusar o nosso corpo, e sim usar. E para isso, a boa nova, o Evangelho de Jesus nos traz um bom parâmetro de como nós podemos tirar o melhor proveito da nossa encarnação, sem excessos de nenhuma espécie e também sem nenhum tipo de omissão. Portanto, vamos dizer assim, a nossa perfeição não está em sermos sisudos, tristes, acabrunhados, com sofrimento físico desnecessários, que isso não vai ajudar-nos a elevar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações a nível do aperfeiçoamento. Podemos sim desfrutar de algumas alegrias, de alguns prazeres próprios da encarnação deste planeta ou em qualquer outro que nós estejamos, a fim de usufruirmos da melhor maneira os bens que nos são dados para esse nosso estudo, para esse nosso trabalho, para esse nosso aprendizado. Portanto, em resumindo, ser perfeito significa fazer bem feito dentro do seu real tamanho, no momento em que você se encontra com aquilo que você tem. E se você tem um corpo físico e se você está encarnado, havemos de tirar o melhor proveito desta máquina poderosa, desta máquina milagrosa que é o nosso corpo e que ele nos leva, vamos dizer assim, a desfrutar de uma certa clareza mental, de uma certa clareza de emoções, na qual vamos obtendo aos poucos as informações, os instrumentos, as instruções e, quiçá, os instrutores que nos auxiliem a usá-lo da melhor maneira possível no nosso processo evolutivo, que nos levará, através dessa nossa possibilidade perfectível, a nos aproximarmos cada vez mais de Deus e das suas leis de amor, o que significa evoluir e aperfeiçoar-se. O nosso Evangelho termina aqui e a gente eleva de novo o nosso pensamento, agradecendo pela oportunidade do estudo, do aprendizado, e que possamos assim não só internalizar esses ensinamentos, como também aplicá-los no dia a dia de nossas vidas. Que assim seja. Não perca então, não deixe de ver, continuar assistindo o Evangelho à distância. Nós agradecemos a sua audiência e vos convidamos para os nossos próximos capítulos do Evangelho. Até lá.